Primeiramente nós vamos agradecer a Jesus, né? É nosso Senhor, que é nosso Pai e nosso Salvador. Abaixo dele é o homem. O homem pega a onça, pega o boi, pega tudo que for na vida, mas deve ser uma pessoa direita. O município de Boa Viagem está localizado na região do Sertão Central, também chamado de Sertão de Canindé. A cidade ela fica aproximadamente 217 quilômetros distante de Fortaleza, que é a capital do nosso estado. A sua sede, chamada de Boa Viagem, o nome da cidade, ela possui aproximadamente 25 mil pessoas. O município em torno, um pouco mais de 50 mil. O nosso boaviagense, Monsenhor Francisco de Sales Cavalcante, de saudosa memória, nos deixou um subsídio valioso para a história de Boa Viagem. E nesse subsídio, ele cita que no ano de 1712, século XVIII, portanto, aqui chegou um casal. A gente sabe que o casal vinha fugindo porque os pais de Agostinha não queriam o namoro de Antônio Domingues com a filha querida, muito bonita, a jovem Agostinha. Fizeram uma prece à Nossa Senhora da Boa Viagem para que fossem livres da perseguição dos inimigos. E alcançaram a graça. Prosperaram, fizeram as pazes com a família e no dia 22 de julho de 1772, eles doaram 50 reses e uma légua de terra, meia légua, conforme alguns historiadores, para o povoamento de Boa Viagem. Então aqui está um pouco da origem do município de Boa Viagem. Nesse período de seca, um nicho econômico encontrado por algumas pessoas foi justamente a venda de água. Porque nem sempre o governo, tanto municipal como estadual ou federal, tem como atender a toda a população com carros-pipas. Então quem tem sede, tem pressa. Então aquelas pessoas que têm dinheiro, aquelas pessoas que têm algum recurso, então essas pessoas acionam aí carros-pipas e vendem água de forma particular. Então esses carros-pipas vão às suas casas justamente para encher as suas cisternas, encher aí as suas caixas d'água. Então foi uma forma também de algumas pessoas sobreviver nesse período da seca, justamente por conta da falta de emprego. Essas pessoas que vendem água, lógico, elas precisam buscar essa água em algum local. E esses veículos, esses vendedores de água, muitas vezes precisam se deslocar muitos quilômetros, né? Inclusive indo até outros municípios para encherem os seus carros-pipas nestes mananciais. Às vezes existem poços que são encontrados na cidade ou até próximo dela. Nem sempre essas águas elas são saudáveis. Então, nem sempre o fato de ter água é a garantia também de socorro. Quando tem água na cisterna, eu vou buscar e botar na casa do pessoal que não pode buscar. É R$2 uma bomba. Quando tem água, e agora não está tendo na cisterna, eu compro o rapaz e aí eu encho as minhas vasilhas e boto nas casas. Eu queria que todo o pessoal por viagem economizasse água, que é o único problema que está tendo aqui na cidade é porque não tem água. Há 2 anos que a gente vive nesse ramo e às vezes não acha água nem para render. Faz mais de 6 anos que não chove aqui para nós nessa região. Se forma um tempão bonito, umas nuvens muito bonitas.
Aí a gente diz, eita, vai já cair água, vai já chover, mas de repente as nuvens se somem. Aqui é desse jeito, nós estamos com 7 anos de seca. Eu mesmo tinha um gadinho, acabou-se. Morreu um bocado, aqueles que não morreu eu vendi para comprar água e comer, que aqui a água tudo é comprada. Tenho lembrado um pouco da seca de 83 que eu passei. Tinha criança pequena, assim como mamadeira. Não tinha o que dar. Saía de manhã, deixava eles em casa. Ia fazer uma lavagem de roupa para ganhar o que dá eles para comer, né? Não tinha como eu sobreviver. Eu peguei uma com 4 meses, botei no braço, fui para Boa Viagem, pedi. Eu sou um velho que mora aqui no interior, município de Boa Viagem, com 84 anos completo. Foi o tempo mais difícil que eu estou achando é agora, nesses 7 anos de seca. As águas se sumindo e a gente preocupado. Quanto aos distritos, destacamos aí o distrito de Guia. Guia fica a aproximadamente 50 quilômetros da cidade. Nesse período de seca, muitas pessoas, não só desse distrito, buscaram refúgio na cidade. Antigamente, eu era menino, talvez eu tinha aí 10 anos. A gente saía daqui, que era ruim, a gente saía daqui para Boa Viagem, saía daqui 7 horas da noite, quando era 3h30, estava em Boa Viagem. Aí a gente não chegava de uma vez, a gente parava numa casa de um velhinho que tinha lá. Aí quando o dia amanhecia de todo, a gente ia todo mundo para Boa Viagem. Talvez até polícia, o povo uma vez botaram polícia na gente. Que a gente ia pedir, eles pensavam que a gente ia invadir, a gente ia pedir. Lá em casa mesmo nós somos 3 pessoas, nós vivemos com R$244 por mês. Aí, quando aparece um ganho, a gente vai, mas não tem. Até água aqui mesmo, ano passado eu comprei muita água mineral para beber. Aí, a gente não tem o dinheiro para comprar toda a vida, a gente recebe uma merreca. Não dá para a gente fazer tudo isso, não dá para a luz, não dá para o remédio e tem que tirar para a comida. A morte, ela faz parte do processo de existência do ser humano. Por mais que nós não aceitemos, por mais que nós não nos conformemos com ela, sabemos que um dia ela vai bater a nossa porta para arrancar aquilo que nós temos de mais importante, que é a própria vida, claro. Podemos até dizer que quando nascemos, nós já nascemos casados com a morte. E que a vida é apenas um relacionamento momentâneo, é como se fosse uma espécie de caso. No processo de existência, especialmente aqui em nossa região, onde a morte é algo muito comum, especialmente a morte de crianças no período das secas, algumas famílias construíam nas proximidades das suas casas aquilo que é conhecido em nossa região como Cemitério dos Inocentes. Um desses cemitérios, que teve um grande número de sepultamentos, inclusive de crianças, ocorreu justamente no período da seca de 1932. É um cemitério que serviu de referência na região, justamente por ali haver uma cruz que identificava o local onde foi sepultada uma cigana. Daí o nome do cemitério ser chamado de Cemitério da Cruz da Cigana. Quem vive em nossa região é muito consciente disso, que quando caminha pelas estradas rurais, encontra um grande número de casas que foram abandonadas, porque a seca ela muda, ela mexe, ela interfere no eixo econômico da região. Então muitas pessoas ali abandonam as suas casas, abandonam as suas propriedades, abandonam tudo que construíram
durante a sua vida. Então, dentro dessas propriedades também é comum ver a carcaça desses animais mortos, e a morte desse animal não significa só a perda de um valor financeiro, mas também significa a morte de um animal que as pessoas têm carinho, que existe ali toda uma afeição. Quem tem fome, quem tem sede, tem pressa. E os nossos governos, por mais que a população reclame, os nossos governos eles sempre investiram na superação desses problemas. No período da coroa, por exemplo, o nosso município, Boa Viagem, que é um município que foi criado no período da monarquia e vem atravessando todo o período da república, dentro do período da coroa, havia aqui no município uma comissão que era responsável justamente por socorrer as pessoas que passavam pelo flagelo da seca. Então, a forma como o governo tem arrumado de, em cada casa, colocar uma espécie de bacia, uma vasilha para receber a água ali, para aquele socorro o mais rápido possível, é a construção das cisternas. Meus irmãos, você sabe o que acontece? Pelo BNB, algumas pessoas adquiriram um projeto para cavar poço, não sabe? Para cavar poço em benefício de água. E aí muitos que foi cavado não deu água. Alguns que deu água está secando. E muitos foi perder o trabalho, o que adquiriram. Porque aí não deu água, pronto. Vejo falar que é descontado a metade. Não sei se é descontado a metade. Se não for a metade, é todo que o coitado vai pagar. E sem ter água. Chove, mas não faz água para a gente ficar à vontade. A gente está recebendo água do governo, do carro-pipa. Quando vem, a gente está recebendo água do carro-pipa. A mãe mesmo tem uma cisterna ali, elas têm uns 4 anos que ela foi feita. Então, 4 anos, que é para botar água em mês. Tá com 2 vezes que a pipa encostou nela só, 2 vezes que a pipa encostou nela para botar água. Estamos enfrentando esta seca aqui no nosso município há 11 anos. Não está sendo fácil, vem sendo feito várias manobras para que a população possa ser atendida, né, na questão de abastecimento de água, já que os reservatórios da zona rural secaram todos e esse sofrimento são de longas datas e assim vem sendo, né? Vem sendo cavado vários poços profundos, onde são instalados chafarizes, as pessoas pegam água nesses chafarizes, tanto na zona rural como também na zona urbana. Esse poço, quando a gente furou ele aqui, ele durava 3 horas, saindo água direto. Aí abaixou para 2 horas, de 2 horas abaixou para 1, e agora está em meia hora, às vezes nem meia hora dura mais. Está acabando as águas, está secando. Está bem pouquinha. E eu acho que está perto de secar. Se não chover, Deus quiser que não chova logo, ele vai secar. Porque a gente está vendo, vai secar e as águas vai... Aí vai ficar difícil, porque a água que a gente está tendo aqui é essa. Boa Viagem é um município no Sertão Central, que a sede do município tem mais de 30 mil habitantes. E o SAAI é o Serviço de Abastecimento de Água, responsável pelo abastecimento da população. Então, estar à frente do serviço de água durante toda essa crise trouxe uma experiência que eu diria assim única. Jamais esperava passar por esse momento. O SAAI foi criado em 1970 e já na década de 90, no final da década de 90, o município sofreu o primeiro colapso do sistema de água da cidade, que foi quando o açude de Capitão Mó, que era a primeira fonte de captação do sistema de água, secou.
Quem vive em nossa região, desde criança, já sabe, nós não vamos vencer a seca, nunca. É impossível nós vencermos a seca. A nossa região, a nossa localização geográfica, ela não permite isso. Então, desde cedo, uma coisa que nós temos de ter certeza e de ter na consciência é que nós temos de aprender a conviver com ela. Nós temos de compreender a situação para que venhamos a enfrentar. Então, se na época que o açude secou, Capitão Morgan, a gente já enfrentou uma crise bem grave de água, não se imaginava que 20 anos depois iria se sofrer uma crise pior ainda, que a gente não tinha nenhum reservatório, que o único reservatório, no caso Verão, que começou a abastecer a sede do município em 98, então em 2015 ele secou totalmente. Minimizando os efeitos dessa seca que ela nos afeta, nós classificamos a seca na seca que não tem chuva, ou que tem pouquíssimas chuvas mesmo, e temos aquela seca mascarada, que é aquilo que nós classificamos como seca verde, onde os chamados microclimas, chove bem aqui em uma pequena região, já na região vizinha já não chove. Então nós temos essas classificações em que o nordestino já está bem habituado e conhece bem por sofrer na pele isso daí. Este açude que você está vendo é o açude de Madalena, que vai ser dividida a água para Madalena e Boa Viagem. Não sabemos por quanto tempo, porque a gente não sabe se vai ter inverno esse ano, não sabemos quando vai chover para juntar água o suficiente para abastecer a nossa cidade e a nossa região. Diante da consciência de que nós vamos conviver com a seca, nós temos de pensar na chuva, na quantidade de chuva que vai cair, nós temos de pensar na quantidade d'água que vamos reter, nós temos de ter a consciência da quantidade de água que vamos gastar, mas também nós temos de ter a consciência do reuso dessa água. Essa água pode ser reutilizada. É comum no sertão, por exemplo, especialmente na zona rural, as pessoas reutilizarem a água, vamos supor, do banho, da pia, jogar para aguar ali os pequenos sítios, ali, as bananeiras, pé de manga, colocar até para aguar os pequenos canteiros, né? Esse reuso é feito. E na cidade existe também essa grande preocupação do governo municipal. O governo municipal hoje ele já se movimenta para criar piscinas de reutilização dessa água, onde essa água ela sai ali do sistema de esgoto, ela vai para piscinas, ela vai ser tratada e ela vai ser novamente colocada dentro do rio. O futuro, né, o pessoal do Nordeste, e aqui falando da nossa localidade Boa Viagem, é que o pessoal vão ter que ir se acostumando, né, com a escassez de água, o pessoal dos interiores, né, aqueles lá mesmo na serra, naquela localidade que as pessoas vão aprender a conviver com essa escassez de água, né, porque a gente sabe que a previsão aí dos cientistas, cada dia essa seca chamada seca verde, né? As chuvas são poucas, né? O projeto nosso hoje aqui para o nosso município, projeto futuro que a gente hoje tem, o pessoal tinha um sonho, o pessoal aqui da nossa cidade, sempre falaram do projeto do açude Cajazeiras, né? Que é um grande projeto aí, só que hoje o governo do estado hoje
está nos prometendo que vai ter um grande projeto que chama Projeto Malha d'Água, que essa água irá vir do açude Banabuiú, vem para Tirambim até Boa Viagem. Pois aí, pelo menos a questão da cidade, a área urbana da cidade, iria ser resolvido por um bom tempo, né? Eu acredito que seja a nossa solução para o futuro, porque o nosso açude hoje, que é o Verão ali, a capacidade dele é muito pequena para o tamanho da cidade. Cada dia a cidade vai crescendo mais, a quantidade de habitantes vai aumentando a área urbana da cidade. Hoje, o que a gente recomenda, né, e pede às pessoas e fala que num contorno geral, não no Ceará, como em todo o Brasil, que as pessoas economizem, né, a água, evite o desperdício, porque muitas vezes as pessoas abrem uma torneira e deixam ela derramando, ele não sabe o custo hoje de uma água dessa para chegar na sua casa. Eu acredito que se todos nós brasileiros, cearenses e boviajenses, se nos ajudarmos, né, dermos a mão economizando, evitando os desperdícios, eu acredito que nós teríamos mais um longo prazo aí de água. Se não houver uma conscientização das pessoas, nós não sabemos em que ponto nós iremos chegar. Já está com muitos anos que eu moro aqui, que é mais ou menos. Eu nasci e me criei aqui, né? Estou com 64 anos, passei uns 4 anos fora, mas o mais foi aqui mesmo, aqui na Olinda. Então, você pretende sair daqui? Não pretendo só arranjar água mesmo suficiente para eu dar aos meus animalzinhos, não pretendo sair daqui não. Eu também tinha umas 60 cabeças de ovelha, acabei também, porque a falta dessas coisas mesmo, de água, essas coisas, acabei por causa disso. Só estou com um gadinho e é uma parte aqui na Olinda e outra fora, para poder manter. E nem isso não dá para gente ficar mantendo. Tenho muitos colegas da minha época que foram embora para outras cidades por conta da dificuldade de falta de água, dificuldade de transporte na época para a gente estudar, e foram embora procurar outros meios mais fáceis, até eu ensino para ficar mais fácil para estudarem. Atualmente, assim, a situação amenizou um pouco, ela não foi resolvida desde a época de 2015, né? Quando eu estou falando de quando o açude secou totalmente, em 2015, até o presente momento, Boa Viagem ainda não se sente confortável, ao contrário. Nós estamos hoje com o açude Verão com 11% da capacidade, estamos novamente fazendo racionamento e novamente aquela esperança de que a próxima quadra invernosa nos traga segurança. Porque Boa Viagem é um município hoje que não tem segurança hídrica nenhuma, como muitos outros municípios da região. A gente vê que essa crise de água, ela não é uma crise mais regional da nossa região, é uma crise nacional, é uma crise mundial. Rapaz, no tempo que eu fui criado, pai de família sofria para criar filho. Hoje tem tranquilidade para tudo quanto. Eu vinha com distância de mais de uma légua, mais de 6 quilômetros, quase 6 quilômetros para vir buscar água no olho d'água. Nesse tempo era carne na cabacinha e num pote. Quando nós chegávamos lá, o gaxinho tinha tomado banho dentro, põe dentro uma gia, ali os cururu de ali dentro, tirava a água com a coitezinha, levava para casa, a mãe coava numa pangazinha, 4 drobazinhas, coava e nós bebia. Nós bebia aquela água e hoje a mamãe cozinhava o milho para nós comer. Quando era 10 horas da noite, nós ia comer o milho, nós ainda pedíamos o caldo para beber. A gente vem prestando um trabalho aqui ao município de Boa Viagem, no geral, desde 2012, do ano de 2012, por conta da escassez, né, de chuva, né? Aqui Boa Viagem fica uma cidade situada no sertão central do município do estado do Ceará, e a gente tem esse problema com as chuvas aqui no nosso município desde 2012. A gente trabalha fazendo esse trabalho de cacimba, né? Você está vendo a máquina aí, daqui a pouco a gente já vai fazer mais uma cacimba aqui nesse açude que está totalmente seco, e para socorrer a população daqui e também os animais, né, que vem sofrendo muito com esse problema de água.
Bem, nós acreditamos que algo que pode melhorar a situação das pessoas que moram na nossa região, nós acreditamos que é uma melhor educação. Já existe uma consciência, e isso me deixa muito feliz, já existe uma consciência de alguns pais que percebem a necessidade de investir na educação dos seus filhos. Já percebem que essas crianças, elas precisam estudar, elas precisam se formar, elas precisam ter uma consciência de classe. Crianças que vão estudar aqui, seja da zona rural vindo para a cidade, sendo para um grande centro urbano, mas crianças que no futuro serão homens e mulheres que amam a sua terra e que um dia vão regressar, como eu regressei, para melhorar a situação dos seus irmãos. Com minha esperança todinha, o resto eu vou de ano. Quando eu crescer, eu quero ser veterinário para ajudar meu pai a cuidar dos bichos. Apesar da dificuldade que eu tive como professora, de início aqui por falta de água, mas aqui tive meus filhos, aqui todos estudaram comigo, todos hoje são formados, não só os meus, tem vários sobrinhos, alunos mesmo formados, tem professoras que estudaram comigo. Aliás, na escola a qual eu ainda hoje trabalho, porque gosto mesmo de trabalhar, tem algumas professoras que estudaram comigo até o quarto ano a qual eu dava aula na época. Eu tenho prazer de saber que contribuí para que eles tenham conseguido chegar lá. Aqui é meu lugar, né? Olinda. Nasci e me criei aqui, filha de professora Antonieta, estudei com ela como professora até o quarto ano. Depois disso, tive várias experiências. Fui na cidade estudar com 14 anos e estudei magistério, né, por vocação, professora, e retornei a esse lugar para substituí-la como professora, onde tive a mesma experiência que ela, ensinando em casa, precisando colher água em cacimbas, em açude, né, um pouco distante, para que a gente fizesse tanto a alimentação das crianças, quanto para eles tomarem, né, durante esse período. Nasci e me criei aqui, estudei sempre aqui, estudei com as minhas primeiras professoras foram a dona Antonieta e a Fabiola. Sempre morei aqui, apesar das dificuldades. Encontramos muitas dificuldades, principalmente com a falta de água, mas com muito esforço, a ajuda dos meus pais, me formei na cidade aqui mais próxima e atualmente moro aqui e trabalho na área da educação e gosto muito daqui do interior, gosto muito do sertão e amo morar aqui, apesar das dificuldades, e é muito gratificante trabalhar na área da educação, ver pessoas da comunidade, ver que você ajudou, ver que você fez parte do desenvolvimento dessas pessoas.
existe a esperança, e essa é o sentimento que mais vive no coração do nordestino, especialmente das pessoas da nossa região, a esperança de dias melhores. E essa nossa esperança, a cada dia, ela se constrói, ela se restaura quando vemos crianças que possuem essa consciência de interesse de estudar, de ajudar aos seus pais e a ajudar, claro, o município e toda a nossa região a superar esses problemas. A gente está esperando pelas justiça de Deus, porque Deus, estou pensando que Deus vai botar um bom inverno para criar água. Deu uns serenos aí, mas não dá para criar água e nem comida para os bichos também. Os bichos também passam fome também, porque cria aquele matinho, mas é um sereno, não dá para conseguir para frente. Mas bicho chega a passar fome, morre de fome, sede, a gente acha os bichinhos mortos. E a água aqui, até a água pra gente vem assim através de carro-pipa, assim pra cisterna. E às vezes ainda acaba, a gente ainda passa necessidade. E vem uma carrada de mês em mês. E a gente popando, né? Às vezes fica popando, às vezes fica passando ainda necessidade. Foi obrigado a vender os bichos quase tudo. Pra não morrer de sede, porque com fome a gente caça a jeito. Leva pra um canto, leva pra outro. Mas água não tem jeito não, porque pra gente comprar água pra beber e pra comprar pra bicho beber, aí não aguenta, não tem que aguentar não, porque o dinheiro já não corre quase dinheiro no estado de Ceará no dia dessa seca. A gente vive porque os poderes de Deus é muito grande, né? E a gente vive só esperando por Ele mesmo. Que outra ajuda ninguém tem. E a gente não morre de fome porque ninguém morre de fome, né? Mas sede a gente passa. Se não tiver o dinheirinho para comprar água para beber, não bebe não. E outra coisa, que quem tem uma reizinha é 3, 4 léguas para dar água. Roger todo dia isso aqui, tem que ser mãe de tarde. Às vezes troveja, a gente olha, não há nuvem. Não faz aquela barra troveja e cadê a chuva, meu amigo? Para dar para fazer a forragem para os animais, ô coisa triste. Será que vai ser mais outro ano, meu Deus do céu? Vou falar para você, aqui no Nordeste as coisas é muito difíceis. Nós estamos enfrentando 7 anos de seca aqui no Nordeste. A gente tem vezes que amanheceu já o dia que não tinha nem uma borracha d'água para a gente banhar uma criança, nem a gente cozinhar a própria comida para comer. Isso aí já aconteceu muito. Eu conto isso aí porque aqui na minha casa já aconteceu. De chegar de domingo do vizinho e servir água para a gente beber. Por causa das secas, que é muito difícil. Eu peço aos meus amigos aqui da vizinhança, se tiver água suficiente, economize, porque ninguém sabe se essa água vai faltar. E por isso vamos economizar para ver se a gente tira o sofrimento dos nossos irmãos que não tem água.
Meus irmãos, olha, aqui no Ceará, quando a gente viu um parente da gente, chegava para a Banda do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, chamava, era ei, rapaz, você é da terra seca. E agora a coisa, o castigo está tão grande que vocês vejam que São Paulo, Rio de Janeiro, esses lugares grandes que nunca havia seca, que a água era fértil, hoje está difícil. Já tem racionamento d'água nessas localidades que não faltava água. E aqui as águas eram mais poucas, chamava, esse daqui é o cearense da terra seca. E hoje, para você ver como é que está a coisa, lá no sul a coisa já está diferente. Já estão racionando, tem racionamento d'água. Não é só aqui no Ceará. Aqui no Ceará é a terra seca mesmo e agora piorou. Meu Deus do céu. Quem tiver água, não desperdice ela. E a água é um líquido precioso. A crise hídrica ganha ainda mais destaque. E atenção pro alerta, a seca pode ser a próxima pandemia e causar danos tão preocupantes quanto a Covid-19. Lá também, nos Estados Unidos, eles enfrentam uma seca histórica que já prejudica a geração de energia, o fornecimento de água e até a produção de alimentos. Estas são notícias que ninguém gosta de dar. Para não faltar água na sua casa, use consciente. Só este ano, 46 reservatórios do Ceará estão com um volume inferior a 30% de suas capacidades. O planeta Terra hoje pede socorro. Água é tudo. Então vamos cuidar desse bem tão precioso. Água é vida. Assim, a dificuldade de água é o que deixa a gente mais triste e sofrido nesse lugar, né? Realmente, as outras coisas que faltam, a gente dá um jeito e corre atrás. Se não chegar a meio-dia, mais de tarde chega, mas água é tão difícil. A gente compra 2.000 litros d'água, não dá nem por uma semana, principalmente quem tem criança, né? Que criança tem que dar banho de vez em quando, tem que lavar a roupinha do neném, tem que, os utensílios também tem que ser lavado direitinho, e depende de muita água. E se não tem água, não tem nada. E mesmo nós não sabemos nem se vamos ficar aqui, porque sem água ninguém consegue viver. Acabei de plantar 3 hectares de palma. Já está com 5 plantas que eu faço. Essas são 6 plantas. Se não chover, está no risco de perder de novo. A nossa água prepara hoje aqui em Bojés teve uma queda de 80% em função da falta de alimentação, falta d'água, a pastagem que não tenha e que as pessoas foram se desfazendo. E tudo isso só pode se retomar, tomar uma posição quando houver um bom tempo, houver um bom inverno, para que tenha água suficiente para que se retorne. Só que os invernos têm sido fracos, sempre abaixo da média. Consigo estar aqui junto com a minha família, faço essas hortinhas aqui. Às vezes o vizinho também não tem, a gente compartilha com eles também. Isso aqui tudo é conseguido com sacrifício. Nosso Nordeste aqui é meio pesado, mas é a área mais melhor que tem de nós morar é no Nordeste.
por Deus, que Deus é que vai saber o que vai acontecer, o que vai mandar pra nós, né? Eu tenho fé em Deus que não vai chover, fazer água e chuva ainda, que é pra molhar e a gente cuidar de alguma plantação que a gente tem. Vamos esperar a vontade de Deus, que é só quem nos favorece é Deus. Deus querendo, dentro de poucas horas, dentro de poucos segundos, tá tudo cheio, tudo esbarrotado d'água. Mas aí a gente não sabe a determinação que ele projetou, que ele faz. Sei que o homem não faz água fácil, não. A gente mora aqui no interior porque a gente tem coragem e Deus ajuda, mas a gente já está com medo que não faça água aqui no interior, porque a gente foi esperar para os nossos governantes, nós estamos mortos. Durante a seca que tem com 16 anos, nada prosperou. Tudo que a gente planta não tem aumento, né? Não tem como a gente escapar. A seca, tem muitos poços que não deu água não. Foi perfurado, mas não deu água não. Mas se não chover este ano, seca, né? Eles vão secar. E nós acreditamos, meu amigo, que isso aí não é brincadeira não, quem sabe é Jesus, quem sabe é Jesus. Teve um inverno, o cara tá com a enxada no chão, rebata pra cima e planta 4 caroços de milho, 5 caroços de milho, 3 de feijão e deixa o barco rolar pra frente, rapaz. Conseguimos superar tudo isso, pois no entender e na definição do saudoso Euclides da Cunha, o nordestino é, antes de tudo, um forte. Meu pai morreu, mas ainda continuo sonhando de ser veterinário para ajudar minha mãe. Pois é, passemos lutando com o seu Zé, criamos um rol de filho, lutando com seco, faltando água. Tava com 40 anos que nós morávamos juntos, lutando. Pela essa família, 10 filhos nós construímos. Ele nunca saiu para canto nenhum para ganhar mais fácil, ele só trabalhando, lutando pesado para criar eles, né? Esperando, segura, esperando. Um aqui, outro aqui. Vai, mexe. Vira pra mãe. Olha o titio. Olha o titio aqui, o titio aqui. Cadê o titio? Tá acima. Titio tá lá, tá vendo? Aí vamos sair do titio. Vamos olhar o papai, mas a mãe achou, hein? Aí, que assistente de luxo, hein? Que eu arrumei aqui no sertão, hein? No Poço Grande. Né? Bonito. Pronto.